Boa tarde, pessoal. Sou o Enzo, estou aqui de novo e eu estou aqui para introduzir nosso workshop de precificação de projetos. Então, só queria dar uns avisos antes. E então, se vocês olharem lá no Insta, foi postado mais um sorteio com parceria do Grupo Voito. Então, mais um curso de Lean Construction, só que agora é um pouquinho mais fácil. Então, as regras é seguir os mesmos perfis da última vez. Então, do DAEP, SAEC, Grupo Voito. Daí, preencher o, o formulário no link da bio e marcar um amigo. Então, quem tentou no último sorteio, assim como eu, né? Conseguiu o curso aí, não conseguiu, tem mais uma oportunidade. Então, o Grupo Voito, nossa apoiadora, deu essa oportunidade pra gente. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada lá no Insta, que já saiu o post sobre isso. E acredito que é até o dia 3. No dia 3 vai ser o sorteio. Então, para quem quiser melhores informações, dá para dar uma olhada lá no post. E agora vou introduzir o nosso palestrante aí do workshop. É o Adriano Pacheco, ele é engenheiro civil, ele tem mais de 10 anos de experiência na elaboração de projetos, é BIM Manager, tem muita experiência em PMBOK, que é um modelo de gerenciamento de projetos, e ele é especialista em BIM e também é sócio e engenheiro responsável da empresa Auen Arquitetura e Engenharia, com mais de 300 mil metros quadrados de projetos realizados em todo o país, e founder e mentor da Sowize Mentoria. Então a gente trouxe aqui uma pessoa que com certeza sabe do que está falando e pode ajudar muito você que está com dificuldade de precificar a sua hora, precificar o seu trabalho. Então é com você, Adriano. Ô, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo certo? Tudo certo, sim, Adriano. Pô, bacana. Deixa eu colocar aqui meu celular no silencioso aqui para a gente poder tocar legal aí essa parte. Então, conforme o Moresco falou, né? Então, eu sou o Adriano Pacheco, sou engenheiro civil. Tenho um escritório de arquitetura e engenharia, né? Então, esse escritório é basicamente todas essas referências que a gente traz para a Sowize Mentoria e para esses alunos que a gente entrega essas mentorias, né? Então, hoje a gente vai falar basicamente da parte de precificação, né? Então, a gente sempre brinca, né? Que preço é o que você paga, valor é o que você recebe, né? Então, essa é uma frase do Warren Buffett, né? Que é um investidor norte-americano na Bolsa de Valores, só que isso a gente consegue trazer para a nossa frente, que é a construção civil e projetos de arquitetura e engenharia. Então, o cliente, basicamente, ele espera o quê? Ele, além de um bom preço competitivo no mercado, ele espera que a gente ele tenha, né, projetos com qualidades, né, para executar bem a obra e uma obra bem dimensionada num custo-benefício interessante. Então, quando o cliente ele vem até você, né, ele liga, ou vai até a tua empresa, ou vai até atrás de você para os honorários, ele está basicamente querendo o quê? Primeiro, ele vai identificar um preço. Depois, ele vai identificar qual é o valor que está por trás desse preço. Então, se você precifica errado, ou você não está sabendo o custo real da tua hora, ou você não está sabendo o valor real do seu trabalho, né? Quanto que aquele trabalho realmente valeria no mercado atual, né? Então você tem que ler a concorrência, mas além de ler a concorrência, tem que ler o que você está entregando. E para isso você tem que entender o quê? De precificação. Você tem que saber precificar bem os seus serviços para daí você entregar aquele algo a mais para o teu cliente. Então muitas vezes o pessoal fala, eu tenho que abaixar meu preço e vou abaixar minha qualidade. Não, na verdade você tem que saber precificar, saber vender para você entregar aquele algo a mais, e esse algo a mais é o que faz realmente o seu diferencial no mercado de trabalho. Você vai colocar mais algum ponto, Morisco, ou já posso começar a apresentação aqui? Cara, fica à vontade, né? O workshop Beleza. aí, todo seu. Então, pessoal, aí a questão de perguntas e tudo mais, vocês podem tá colocando aí nos comentários que a gente vai tá conversando. Vou compartilhar aqui um arquivo com vocês. Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu ver se ele vai.
aparecer aqui para vocês. Deixa eu abrir ele na tela cheia. Então, basicamente, a gente vai falar de precificação de projeto. Acho que vocês estão vendo bem a tela aí, acho que está num tamanho legal, né? Para vocês. Tá sim. Só tá com no caso, a parte de cima ali do leitor do PDF. Não sei se dá para colocar em tela cheia. Será que não fica melhor? Assim, já melhorou, já ficou um pouquinho maior. Porque senão eu não vou conseguir ver a tela. Mas eu vou apresentando e vou olhando na tela 2 ali. Acho que agora ficou melhor aí a tela para vocês. Aí. Então, a gente vai falar de precificação de projeto. E para isso, eu trouxe aqui uma apresentação que basicamente ela vai trazer uma visão holística de como que são cobrados esses preços no país. Então, quando a gente fala de precificação, o pessoal tem muita dificuldade de entender o quê? Como que a gente consegue precificar? É por metro quadrado? É por um percentual do custo da obra? É por hora técnica? Então, essa pesquisa ela foi realizada, né, entre 2019, 20 e 21, um levantamento de 4 mil profissionais que fizeram essa abordagem de idades diferentes, de localidades diferentes do país, para a gente entender um pouquinho dessa parte do que realmente é a precificação de projeto, né? Então, por que isso é importante? Então, essas 4 mil amostras que a gente levantou em todo o país é uma amostra de uma empresa famosa, a AutoQI, ela levantou essa pesquisa aí, né, entre os profissionais que usam principalmente softwares em BIM e dimensionam projetos, para a gente entender um pouco sobre essa questão de precificação, né? Então, se você não sabe processo, né? Então, dificilmente você vai ter um produto interessante. Porque o que é? O produto, ele nada mais é do que de pessoas, processos, e você vai ter esse produto. Então, para você ter esse somatório, né, e ter um produto de qualidade, você vai ter que entender bem o que? O teu processo. Quando o processo é para você fazer projetos de arquitetura e engenharia, você tem que entender o que? Normativas, diretrizes, decretos municipais, né? Então, a abordagem do cliente, o plano de necessidade desse cliente, você tem que entender como que você vai gerenciar essa equipe, quem que são, né, trazendo um pouquinho do PMBOK ali, que é praticamente a bíblia da gestão, quando você fala em projetos, que seria o quê? Quem são os stakeholders alocados ali, quem são esses profissionais, como você vai separar esses projetos por pacote técnico, digamos, o processo é arquitetura, aí vai ter o escopo de arquitetura e os profissionais que vão trabalhar ali, né? Então, cada disciplina vai ter um gerente de projeto para trazer isso. Então, esses processos que tem ali vai fazer o quê? Pessoas envolvidas e vai trazer esse produto final. Esse produto final, ele é muito importante, por quê? Que é o que o cliente realmente vai receber. E isso vai ditar o preço, né, que a gente vai chegar nessa precificação. Então, é entender realmente isso, né? Pessoas, né, o processo para você ter esse produto, né? Então, e as métricas que você tem que utilizar realmente de projetos de arquitetura e engenharia, que vai ditar realmente se o seu produto ele é de qualidade ou não, né? E que métricas são essas? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas para você ver se realmente seu preço está sendo competitivo no mercado, né? Então, as edificações que foram abordadas aqui, então, tem uma edificação residencial, né? Então, um pavimento, um projeto de padrão médio, né? Que você consegue ter um subsolo, você vai ter o que? O pavimento térreo, o segundo pavimento. Então, é uma edificação unifamiliar de padrão alto, que está marcado aqui na pesquisa que eles fizeram, mas eu considero um padrão médio aqui, né? Para a nossa localidade em Curitiba, né? E a edificação é feita em concreto armado. Então, a gente vai pensar aqui como que vai cobrar. Então, você já pode pensar aí quanto que você cobraria para fazer um projeto desse tamanho, né? Então, como que você vai partir para definir isso? Então, eu já vou dar uma adiantadinha aqui para você já ir mensurando na tua cabeça. Primeiro, você tem que entender qual que é o custo da tua hora, né? Independente se você é formado ou não, você tem que entender qual que é o custo da tua hora, né? Que é baseado dentro do piso salarial do engenheiro,
né? Então, que é estipulado pelo Confea, né? Então, dentro disso, você vai saber qual que é o valor da tua hora. Para daí você chegar a começar a mensurar isso. Porque se você cobrar por metro quadrado, beleza, ele vai te dar um valor. Só que quanto tempo realmente você vai ter para desenvolver um projeto desse? Igual esse. Tem subsolo, tem o pavimento térreo, né? Então, no subsolo, se você for pensar no projeto de fundação, vai ter uma parte de contenção, ele vai dar um certo trabalho mais do que se não tivesse o subsolo. Então, se você cobrar por metro quadrado, né, até aí já vou deixar uma deixa aí para vocês entenderem que metro quadrado ele não é tão interessante assim, você cobrar por causa disso, porque se você for olhar apenas o metro quadrado, você não está olhando a complexidade do projeto. Você não está olhando, você pode fazer ele mais rápido ou você pode levar mais tempo para fazer, para entender essa concepção estrutural, né? Então, para você saber precificar, você tem que ter o que? Uma boa leitura desse projeto que você vai fazer, né? Ou de uma necessidade, digamos. A gente está falando aqui dentro da Semana Acadêmica de Engenharia, então nós somos engenheiros, né, que a gente está falando. Então vamos falar dos projetos complementares em específico. Então, se você for fazer um projeto estrutural aqui, você vê que ele tem uma complexidade maior, você vai ter um tempo de análise maior, porque tem esse subsolo. Então, ele não é uma edificação tão trivial assim. Então, se você cobrar por metro quadrado, isso já vai ser complicado, porque ele vai aparecer, você vai desprender um tempo maior para desenvolver algo que você não tinha previsto só porque você cobrou por metro quadrado. Então, essa é a nossa primeira edificação. A segunda edificação é um projeto comercial, né? Então, é um projeto comercial simples, né? Ele tem um vão aqui, mas nada muito elevado. Com laje nervurada, a gente acabaria resolvendo esse problema, mas ele também não apresenta nenhuma complexidade grande aqui, né? Então, a parte comercial também, concreto armado, né? Pavimento térreo com 285 metros quadrados, pavimento superior com 301 metros quadrados, né? Que entra a parte ali dos mezaninos e tudo mais. Então, basicamente assim, nada complexo também, com parte comercial. E um projeto residencial, né? Então, nesse projeto residencial também, né? 3.268 metros quadrados de área construída total, pavimento térreo, tem pavimento tipo. Quando tem pavimento tipo, o que te beneficia, né? No caso da parte de quando você for precificar, né? São pavimentos que são repetidos, né? Para a parte estrutural, isso meio que pouco importa, porque essa carga, né, ela vai ser repetida, né, mas você vai ter que analisar os deslocamentos dos pilares, então quanto mais alto o edifício, né, maior vai ser o deslocamento dele, devido às questões do vento e coisa do gênero. Então, mas por questão de dificuldade, aí você vai ter o quê? Você vai ter que analisar cada pilar, cada viga, cada parâmetro ali em função da altura da edificação. Mas já para os projetos de elétrica e hidráulica, por exemplo, se você lançar o pavimento tipo, né, então em planta, você falando só em questão em planta baixa, visual ali, né, um corte olhando para baixo, você tem o quê? Você vai fazer os mesmos lançamentos, você vai lançar a mesma tubulação para a bacia sanitária, a mesma tubulação para a parte dos lavatórios, ralos. Então, essa planta tipo, você vai repetir ela 7 vezes. O que você vai ter que dimensionar depois vai ser as prumadas, né, que você está descendo ali dessas tubulações. E elétrica também é a mesma coisa. Você vai alocar os mesmos pontos de tomada, iluminação, o quadro, né, a parte de lógica, a parte de TV, STV. Então, tipo, toda essa parte de CFTV também que você aloca ali. Então, toda essa parte de locação para esses 7 pavimentos vão ser iguais. Então, se você for cobrar por metro quadrado total, você vai ver que realmente você vai lançar um pavimento e os outros 6, basicamente, você vai recopiar isso daí, né? Então, porque assim, aí o que você vai ter que dimensionar na parte elétrica é o quê? Os quadros de medições que vai ter em cada pavimento, né? Mas aí você vai fazer isso separado. Então, o que é mais óbvio, né? Você cobrar por um pavimento e adicionar um percentual para esse, entre aspas, né, copiar e colar num outro, nos outros pavimentos, para depois você gerar as pranchas para o pavimento. Mas dentro disso, você tem que entender o quê? Que você não tem a mesma dificuldade de lançar os 7 pavimentos iguais, né? Você já vai otimizar esse tempo. E com a tecnologia BIM, isso facilita muito. Então, você replicar isso para os outros pavimentos e fazer um ajuste na modelagem, isso acaba não sendo tão complicado assim. Então, não faz sentido você pegar a área total cheia aqui de metro quadrado e colocar um percentual, um valor, né, por metro quadrado aqui em cima. Então, mais uma vez, eu já estou dando a dica, o valor por metro quadrado, ele não é interessante você cobrar
nas precificações de projeto, né? Porque não faz sentido. Por obra, né? Com certeza, né? Se for fazer a execução da obra, a parte de execução de obra, você vai cobrar realmente, né? Cada metro quadrado você vai estar fazendo de fato, independente se é repetido ou não. Mas para projeto, isso acaba sendo diferente, né? Então, a parte de incêndio, você vai alocar o hidrante em determinado pavimento, e você sabe que nos outros pavimentos ele vai estar na mesma posição. Você tem que dimensionar para uma área, depois você vai ter que ver as perdas de carga para ver os pontos mais desfavoráveis. Mas a questão de lançamento, dimensionamento e tudo mais, ele acaba sendo bem similar nesses pavimentos. Então, o grau de dificuldade que você tem de lançamento é pequeno. Então, você tem que entender essa questão de precificação, porque metro quadrado a gente já viu que não é tão interessante assim. O perfil desses profissionais que fizeram, né? Dessas 4.000 amostras, qual foi o perfil desses profissionais, né? Então, a análise aqui mostra que dos mais de 3.000 responderam essa pesquisa que foi levantada aí pela empresa da AutoQI, 31,2% elaboram projetos como atividade principal, né? E 24,1% estão iniciando suas carreiras em projeto. Então, você tem ali, né, um percentual de mais de 30% que é um pessoal que já trabalha com projeto já há algum tempo. E ele elabora esses projetos, ou já com a tecnologia BIM, que a gente vai ver isso depois na frente, que a gente explicando um pouquinho o que é a tecnologia BIM. A tecnologia BIM não é um software, né? A tecnologia BIM ela é um sistema de modelagem da informação dentro de um software. Então, o Revit, que é o pessoal que mais usa, ele não é BIM, ele é um software que tem BIM. Então, existem outros softwares, né? O ArchiCAD é um software que é BIM, né? Os da AutoQI, né? O QI Builder, o Weberic, são softwares em BIM, mas o BIM, ele não é um software, né? Ele é uma tecnologia que está dentro desses softwares, né? E a ideia é o quê? É você trazer uma modelagem para a realidade, né? Então, você vai estar modelando aquele nível que a gente chama os LODs, né? Que tem em cada tipo de modelagem que você está fazendo, para que ele chegue mais perto da realidade, para que você consiga compatibilizar, otimizar aquela edificação, para que vá menos inconsistências para a obra, né? Tendendo a zero. É aquele epsilon que você aprende lá em álgebra linear, né? Que é o epsilon, ele tende a zero. Então, é isso que o BIM tenta fazer, tender a zero todos os erros e inconsistências que pode ter na obra. Porque o cara que está na obra, ele não tem tempo que a gente, projetista, tem dentro do escritório, né? Você vê, você revê, você vê uma imagem tridimensional, você vê as inconsistências que tem com outras disciplinas, e você tem o quê? O tempo a seu favor, né? Às vezes os projetos têm um cronograma mais apertado, mas você tem esse tempo a seu favor. Só que já na obra não, né? Tá chegando um caminhão de concretagem, ele não tem tempo de pensar ali, se aquela armadura está na disposição certa, ou se vai passar uma tubulação ali depois que não foi previsto na compatibilização, aí depois ele concreta aquilo, tem que passar um tubo naquela região. Aí não faz sentido, né? Aí ele vai ter que fazer aberturas na viga, vai ter que usar artifícios que não são muito convencionais e acaba trazendo prejuízo no cronograma da obra e financeiro. E isso a gente evita com a tecnologia BIM. Então, só para fechar o parênteses aí, falando um pouquinho do que é BIM, para não ficar muito vazio essa informação. Mas aqui são esses profissionais. Então, 6,1% trabalha em construtoras, 5,8% trabalha no governo. O governo também, né, tem um decreto, né, para quem assistiu uma mentoria que tem lá na nossa plataforma, né, da Suíze Mentoria, que a gente traz essa abordagem desse decreto que começou a partir desse ano, né, do dia 1º de janeiro desse ano, que, no mínimo, esses projetos para o governo tem que ser em tecnologia BIM, né? Até para a gente poder evitar bastante inconsistências, já que é um dinheiro público, né? Um dinheiro nosso, né? Quanto menor for a inconsistência que for para a obra, né? Melhor para o bolso do cidadão, né? A gente paga um imposto que, querendo ou não, vai para esses tipos de serviço. Então, o governo também já está trabalhando com a tecnologia BIM, né? Então, e o pessoal, né, que iniciou na parte de projeto, que atua com o BIM ou não, né? Então, tem essa gama aqui desse pessoal, dessa 4.000 de amostra que a gente pegou ali de profissionais que responderam essa pergunta, né? A idade desses profissionais, né? Então, a maioria de vocês que estão na graduação ainda deve ter em torno aí dos seus entre 18 até uns 24, 22 anos, 23 anos aí,
no máximo, né? Então, vocês realmente estão dentro da categoria que está iniciando a parte do quê? Dos projetos, né? Então, até os 24 anos, vocês estão ali iniciando nesse ramo profissional, né? E o pessoal mais velho aqui, né, se for ver, né, de 55 a 64 anos, que é o pessoal que está saindo, né, do mercado de trabalho, né, tá indo para a época de se aposentar aqui, né, ou diminuir as suas atividades, representa em torno aí pouco mais que 8%, né? Aí você pega aqui o pessoal que está mais na ativa aqui, né, o pessoal de 25, então se você pegar de 24 até 24 anos, né, e trazer até aqui no máximo 34 anos, né, então você tem aqui mais de 50% desses profissionais que estão atuando. Então, o mercado, basicamente, ele dito, né, que a faixa etária está aí dentro de uma média aí de aproximadamente 25 até 30 anos, que é o que o pessoal está atuando no mercado, né? Eu tenho 33, então estou dentro desse mercado, tenho a minha empresa dentro desse mercado de projetos, então, e você conversa com os outros profissionais, então, mais ou menos tem essa idade entre 25 até uns 34 anos que está operando dentro desse mercado de trabalho, que é o que ganha mais concorrências em projetos, que ganha mais licitações e coisa do gênero. Então, é esses profissionais dessa categoria aqui. E esses caras foram o que responderam essa pesquisa, que a gente vai ver o resultado logo a seguir, né? E trazendo aqui um dado que eu acho super interessante, que é o quê? Os profissionais que utilizam BIM e o que não utilizam BIM. Então, se você for olhar aqui, né, quem não utiliza o BIM, essa gráfico aqui da parte mais escura, né? Então, esses profissionais, eles não utilizam o BIM e quem utiliza o BIM, né? Então, se você for olhar aqui, de uma amostra ali, né, de até 24 anos, mais de 50% aqui, né, uns 55%, eles usam a tecnologia BIM, né? E o restante não usa, né? Então, mas se você for ver, já é uma amostra grande, já é uma quantidade de pessoas grandes utilizando a tecnologia BIM, né? E uma coisa engraçada é que quando a gente dá as mentorias, o pessoal não sabe usar o AutoCAD, né? O AutoCAD, ele é uma ferramenta que foi muito utilizada depois das pranchetas, né? O pessoal fazia aqueles desenhos na prancheta, né? No nanquim, à mão, né? E coisa do gênero. Nem sei se vocês tiveram isso no desenho técnico na graduação, né? Então, hoje o pessoal já foi para a tecnologia, né? Então, o AutoCAD, ele basicamente fez o quê? Ele transformou uma coisa que era manual em forma digital, só que ainda ele continuou o quê? No 2D, né? Então ele continuou fazendo o quê? Desenho. Ele é um desenho. Ele não representa realmente a obra em si, né? Já o BIM, ele faz o quê? A representação tridimensional da obra. Então, se você tem lá uma seção de um pilar lá 14 por 30, essa representação de 14 por 30, ela não está só em planta em 2D, ela está tridimensionalmente que você consegue compatibilizar e também extrair essas informações. Quantidade de concreto que tem, quantidade de aço que tem, área de forma que vai ser utilizado para fazer aquele pilar, coisas que você já não consegue extrair do quantitativo no 2D no AutoCAD, né? Porque você não consegue ter essas informações ali. Você teria que ser de forma manual, né? Já no BIM, isso você consegue de forma totalmente integrada. Então, aqui você tem essas faixas etárias, né? Então, até os 34 anos também passa de 50%, né? Então, você pode falar que mais de 50% dos profissionais até 34 anos trabalham com a tecnologia BIM. E o que isso impacta na questão de precificação? Quanto mais o pessoal usa a tecnologia BIM, mais ele vai ver que ele consegue precificar melhor os seus trabalhos, né? Aí a gente vai entender isso lá na frente, o motivo disso desse facilitador utilizar a tecnologia BIM. E o pessoal mais velho, aquele que está saindo no mercado, então você vê e tem, sei lá, pouco mais de 15% aí que utiliza essa tecnologia, né? Então, você vê esse pessoal mais velho, como essa tecnologia acabou entrando agora no mercado de trabalho, e agora, né, no ano de 2021, que virou um decreto nacional, né, a disseminação do conhecimento e utilizar, no mínimo, as representações gráficas em BIM, mesmo você gerando as plantas em 2D, mas os órgãos públicos pedem que, no mínimo, você já entregue um IFC, né, um formato de arquivo que você pode abrir em qualquer software que faça a leitura BIM, né, então isso que é o IFC. Então, já pede isso. Então, você está vendo que o mercado já migrou, né, o Brasil está um pouco lento nisso, né, eu comecei a ver o BIM em 2012, né, em 2012 já tinha feito um curso
de tecnologia BIM. Então você vê, né, que agora, né, o Brasil começou a entender que isso é necessário. No Canadá, nos Estados Unidos, isso já está muito bem mais difundido. Ah, são países de primeiro mundo? Sim, né? Mas isso não impede que o Brasil também se torne, né, que domine essa tecnologia. Isso vai ajudar tanto quem? O cliente, a questão de redução de custo de material e de desperdício em obra, né? Ajuda o meio ambiente, porque você está reduzindo esse desperdício de material. Então, todo mundo sai ganhando, né, nessa tecnologia, né? E os projetos saem bem mais precisos e de uma forma bem mais interessante. E aqui, qual que é a região desse pessoal que fez essa pesquisa? Então, se você for ver nas regiões que realmente usam a tecnologia BIM e que precificaram essa parte de projeto, são das principais regiões do país, né? Então, você pega aqui a região Nordeste, né? Teve uma aceitação não menor que 50%, né? Então, você pega essa região aqui, que é Amazonas, Pará, Tocantins ali, um pouco do Amapá, eles não utilizam tanto a tecnologia assim, BIM, né? Não passa de 50% dos profissionais que utilizam essa tecnologia BIM. Só que já agora na questão aqui no Centro-Oeste, né? Que você pega aqui Mato Grosso do Sul e Goiás, né? Um pouco do Distrito Federal aqui também. Então, você tem o quê? Esses profissionais, eles já utilizam, mais 50% desses profissionais já utilizam a tecnologia BIM. Isso é benéfico. E a gente vai ver como que isso impactou na questão da pesquisa dos valores por metro quadrado, né? Aí, você vai ver aqui a questão na região sul, né? A nossa região aqui, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eles também, né? Tá aqui no limiar ali, né? Tipo, 50%, né? Que geralmente é o quê? Basicamente, essas empresas de software, que é um dos mais utilizados, que é o da AutoQI, né, para fazer projetos elétrico, hidráulico, estrutural e incêndio e climatização também, está praticamente aqui em Santa Catarina, né? Então, isso traz um impacto grande aqui, e o Paraná também está indo nessa onda de utilizar a tecnologia BIM nos seus projetos. A maioria dos escritórios que a gente tem contato, que a gente tem parcerias, utilizam a tecnologia BIM nos seus projetos, já fazem compatibilização e já usam isso há mais de 2 anos, né? Então, a AUA em Arquitetura e Engenharia, a gente tem mais de 6 anos e a gente já usa esses projetos há 6 anos. Então, a gente está bem nesse mercado posicionado o Paraná, né? Então, quando a gente pega algo diferente que não é em BIM, né, a gente sofre bastante, porque a gente, querendo ou não, tem que passar para o BIM, né, para se otimizar a questão do projeto para ajudar o cliente final. E para vocês, fazendo um parênteses aqui, trazendo também, é um nicho de mercado. Tem empresas que são especializadas só de trazer o projeto em 2D para o 3D e também pegar esses projetos e fazer compatibilizações e integrações. Então, é um nicho de mercado. Você saber usar tecnologia BIM, poxa, é legal, mas tem nichos de mercado que vocês podem atuar. E primeira coisa que vocês vão, que eu trago a pergunta para vocês como que vocês vão precificar isso, né? É sabendo o valor da tua hora. Não tem como você precificar. Se eu falar para vocês, quero contratar vocês para o meu escritório, né? A pergunta que eu sempre faço quando eu vou contratar alguém, eu falo assim, tá, quanto que você merece ganhar? Muita gente não sabe responder. Na verdade, até hoje, ninguém me respondeu essa pergunta, né? Quanto que eu mereço ganhar? Aí, geralmente, o pessoal sai pela tangente ali e fala assim, mas eu quero trabalhar para vocês, independente do valor, né? Então, tem gente que dá essas frases prontas aí. Só que é interessante usar essa frase, só que, para mim, quando eu faço essa pergunta, meu objetivo é esse, saber se o cara sabe precificar os seus honorários, porque isso impacta bastante quando a gente está desenvolvendo os projetos, né? Saber realmente o custo da operação para você chegar. Então, lembre sempre do pessoas, processo e produto. Você vai ter pessoas, são engenheiros, são profissionais qualificados que fazem projeto. O processo vai depender do perfil da empresa que você vai estar atuando, né? Seja uma empresa do setor privado ou uma empresa do setor público. E o produto vai ser o quê? O que o mercado exige. Então, a qualidade necessária. Então, aquelas plantas, quando vocês fazem aqueles projetos, o que realmente vai ser entregue, né? Esse produto que o mercado espera. A qualidade vai vir dependendo do teu processo, né? E da capacidade profissional dos seus colaboradores que estão ali na tua empresa, né? Então, aqui os projetos dos profissionais que foram realizados,
se você for olhar aqui as disciplinas, né, que realmente foram atuadas, mais de 80% dos profissionais eles se julgam multidisciplinares, né? Então, que faz projeto hidrossanitário, elétrico, hidráulico, cabeamento estruturado, ar-condicionado e outros, né? Então, o que seria um profissional multidisciplinar? Hoje, o profissional ele tem que ser multidisciplinar, por quê? Como que você vai precificar um determinado serviço se você não sabe ou não entende um pouco de todo aquele processo que está fazendo? Ou como que você vai executar uma obra se você não sabe como realmente funciona um empreendimento? Então, você tem que saber um pouquinho de estrutura, você tem que saber um pouco de hidráulica, você tem que saber um pouco de elétrica, então você tem que saber esses parâmetros, né? Esses dias eu fui visitar uma obra para fazer um projeto as-built e lá misturou uma eletrocalha com cabeamento de elétrica e a parte de lógica, né? Que é esse acesso de internet, coisas do gênero. Aí não pode dar interferências, né? Porque os elétricos estão passando ali e tem essas interferências. Se você não soubesse essa parte de elétrica, você ia achar que tá tudo bem. A obra foi executada, estava bonitinha, a eletrocalha fechada, tudo certinho, só que tá errado, conceitualmente. Então, os profissionais, às vezes, estão perdendo essa habilidade do conceito, né? Você tem que saber, né, de um pouquinho de todas as disciplinas. Lógico, tem que ser especialista. Você não precisa ser o pato, né? Que o pato, ele não anda bem, ele não nada bem, ele não voa bem e ele não é nem ele quer ser um peixe, mas ele não é. Ele é uma ave, mas ele tem aquelas condicionantes que impedem ele de ser um grande pato, né? Então o pato geralmente traz isso porque ele é de tudo um pouquinho, mas não faz nada muito bem. E os profissionais de arquitetura e engenharia têm que saber, né, algo e fazer bem. A gente não tem margem para erro, né? O erro nosso, além de custar dinheiro, pode causar problemas, tirar a vida de pessoas, né? Então tem que fazer um bom dimensionamento, né? Mas você tem que entender um pouco de elétrica para daí você julgar se aquele dimensionamento foi feito correto, né? Fazer uma avaliação. Você pode ser até um auditor de projetos, né? Então é bom você se especializar em uma área, mas no mínimo tem que saber de tudo um pouco. Aqui se aplica o caso de ser o pato, né? Você tem que saber de tudo um pouco e se enquadrar aqui em multidisciplinar para poder entender todo esse processo que é envolvido. Na parte aqui dos projetos que foram apresentados, né? Então, cabeamento estruturado, ar-condicionado, elétrica, estrutura, né? Hidrossanitário, incêndio. São os principais projetos que tem aqui, né? Então, se você vê o somatório de projeto estrutural, elétrico e hidráulico, né, chega a mais de 65%. E são os principais projetos que são feitos, né? Então, esses três, esse azul, vermelho e amarelo aqui, que é hidráulica e estrutura elétrica, representam uma grande parcela desses projetos que são feitos, né? Junto com a arquitetura, mas aqui são só os complementares. Aí, isso aqui, o que a gente vai ver, né? Um método de precificação. Toda essa introdução foi para a gente mostrar aqui essa parte como que eles precificaram isso. Então, se for ver, né, a gente falou que a maioria desses profissionais usavam BIM, né, até os 35 anos. Eles representavam em mais de 50% das pessoas que responderam essas pesquisas. Então, se você for ver esse dado, todo mundo, né, os principais profissionais que estão no mercado de trabalho, estão orçando por metro quadrado. E se vocês lembrarem, eu sempre falei que metro quadrado não é uma referência muito legal de você utilizar, porque a complexidade dos projetos variam de projeto para projeto. Aí você fala assim, poxa, o que está acontecendo aqui então? A maioria está usando o preço por metro quadrado. Então, se você for ver, os profissionais mais velhos representavam lá menos de 25%. E onde que esses caras estão? Aqui. São os profissionais que estão respondendo e representando a questão de horas, né? E por que eles orçam por horas? Porque eles já têm experiência e sabem que realmente a complexidade desses projetos varia de um projeto para o outro. É concreto armado? Beleza. Mas você não sabe o tamanho do vão que tem, você não sabe como que é aquela concepção arquitetônica, como que você vai cobrar por metro quadrado? Você vai gastar mais horas para fazer. Então, você pode fazer por metro quadrado, passar um valor por metro quadrado, desde que você faça o quê? Um levantamento de por hora que tem, você vai chegar num preço máximo que vai ser de horas que você vai gastar para fazer aquela edificação, já prevendo todos os possíveis riscos, né, que vai ter ali de compatibilização, alteração de projeto e tudo mais. E no final você pode pegar esse valor que você tem e dividir pelo metro quadrado da hora. Aí sim você vai ter o valor por metro quadrado, né? Mas não só falando assim, não, é R$10 o metro quadrado. Ah, esse projeto estrutural eu faço por R$15 o metro quadrado.
tipo, tá, que base que você teve na concorrência, né? Não faz muito sentido. Então a gente vai ver isso aqui. Olha o impacto que isso teve. Então, né, para aquela primeira casa que a gente falou, né, aquela residência lá de padrão médio, né, que aqui eles trouxeram como alto, mas é um padrão médio, o projeto estrutural, ele representou um valor aqui de 8,50 por metro quadrado. Isso é caro ou barato? A gente vai ver, né? Vamos ver, discutir isso daqui, ver se é caro ou barato. O predinho saiu 7,22 por metro quadrado, né? Aí, se você for ver aqui, o comércio, né, ficou 20,35. Aí, poxa, você fala, beleza, o que realmente está acontecendo? O que são esses valores, né? Esses preços aqui. Então, a gente vai discutir isso aqui. É só para a gente ter uma noção dos valores que foram cobrados. Então, se você for ver, o projeto elétrico, né? Qual foi o valor médio que foi trazido aqui para o Brasil? Para residência lá, né? Menos de 600 metros quadrados, né? 3,95, a parte de cabeamento estruturado também, que é entra a parte de lógica e tudo mais, né? Dados também, né? 2,34. Aqui o projeto hidrossanitário, né? 3,83, né? A parte de incêndio, né? Não foi abordada aqui na residência, porque não precisa, mas no edifício lá foi 3,02 de valor por metro quadrado, né? Então você chega aqui numa média de preço desses projetos aqui, ó, uma casa no máximo, né, 25,80 aí, né, reais por metro quadrado. O predinho 27, né, 85 comércio, né? Então a gente vai ver agora aqui por região como que esses preços foram computabilizados, né? Então, se você for ver que o estrutural na região sul, vamos pegar nossa região aqui, ele ficou 9 mil e pouquinho, né, o valor dele, o prédio 23 mil e pouquinho também, e o comércio 4 mil e pouquinho, da parte só de projeto estrutural, né. Aqui a gente tem a parte de projeto elétrico, né, então também na nossa região aqui, né, 4 mil, menos que 4.500, 11.240 o predinho, e o comércio 3.128 por metro quadrado. Então, o que você vai entender aqui nessa parte de precificação, né? Você vê que tem essas oscilações de preço de estado para estado, né? E o que isso impacta aqui na questão profissional. Então, a gente vai olhar alguns dados antes da gente discutir realmente como que é o jeito certo de precificar. A ideia foi mais passar essa transparência para vocês, que os profissionais orçam mais por metro quadrado e não por hora. E a gente vai trazer uma abordagem diferente para vocês pensarem um pouquinho diferente. Então, só para dados de análise de mercado, você vê que o país nosso, ele passa por um certo crescimento, né? Então, você vê que a previsão de crescimento mesmo, com todo esse processo de pandemia, né, que o país sofreu, o setor da construção civil foi um setor que ele cresceu, né? Então, o setor da construção civil, ele cresce, sempre cresceu, e assim, mesmo estando em momentos de crise, a construção civil ela não para, né? O que acontece é que pode subir um pouquinho a inflação e tudo mais, isso prejudica um pouco os insumos dos materiais no mercado de trabalho, no mercado da construção civil. Por exemplo, o aço teve uma variação grande, o cimento variou, a parte elétrica variou significativamente, né? Então, valores subiram muito, né, no mercado. Mas mesmo assim, a construção civil continua operando e crescendo, né? Então, até o final do ano, a previsão é que cresça em mais de 4% o setor da construção civil, né? E a gente vai entender um pouquinho disso, o que a gente vai explicar agora, a gente vai trazer uma planilha para a gente mostrar realmente essa questão de precificação, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora uma planilha que eu utilizo, que é a minha questão de precificação. Como que eu precifico os meus projetos, né? Como eu precifico os meus honorários, né? Então, eu trouxe valores fictícios aqui para a gente entender, mas a gente usou o quê? Base de dados reais, que é o que o mercado realmente utiliza, para vocês entenderem um pouquinho dessa análise. Vou compartilhar aqui minha tela de novo com vocês. Deixa eu abrir aqui esta planilha. Dá um zoom aqui. Então, basicamente, o que a gente vai discutir aqui, né? A gente vai chegar ao quê? Num valor
de profissionais. Para abordar para vocês o que tem no mercado, né? Como que são as categorias de salários no mercado da construção civil. Então, basicamente a gente divide, não por sindicato, não é uma questão, que eu vou dizer assim, regulada, né? Mas é o que a gente acaba dividindo no mercado, né? Quando você entra, você pode ser técnico, né? Até um técnico 3 ou técnico 4, né? Que entra nas mesmas categorias de analista, né? O pessoal contrata bastante analista que tem experiência na parte de engenharia. Os trainees, né? Então é o cara que tá saindo da graduação ali, ou, primeiro ano o cara entrou num processo de treinamento, né? Dentro de uma empresa, para ver se ele consegue aquela vaga para ele ser um engenheiro. Aí quando você entra como um quê? Um engenheiro júnior, né? Então é um engenheiro que você não tem tanta experiência, mas você é engenheiro. Você tem que ganhar no mínimo o quê? O piso salarial, né? Então o CREA traz ali que é 9,5 salários mínimos que você tem que pagar. Então esse é o piso salarial que você tem que receber, né? Lógico, tem os encargos que vai estar atuando aqui em cima, né? Então aqui eu trouxe alguns dos encargos que são aplicados, né? Se você é o dono do teu escritório ou se você está trabalhando para uma empresa, esses encargos eles vão ter uma certa variação, mas basicamente o que? As suas horas trabalhadas no mercado de trabalho vai ter que ser no mínimo, né? Se você for falar assim, mas qual que é o meu valor da minha hora? No mínimo ela vai ser 44 reais mais ou menos por hora, porque você vai pegar lá, né? Se você for fazer a conta, né, do valor de horas trabalhada por mês dentro do teu piso salarial, que é do engenheiro, né, usando a categoria dos engenheiros, você vai dividir lá pelo número por 30 dias, né, o salário mínimo que você vai receber lá, né, os 9,5 salário mínimo, vai dividir por 30 dias, você vai saber qual que é a quantidade de valor que você recebe por dia, né, aí você chega no teu valor de horas, né, então, que basicamente a gente estipulou aqui, né, dentro das categorias, já fazendo as conversões de encargos que está sendo utilizado, né? Então, os engenheiros receberiam, em média, esse valor aqui por hora, né? Então, são os valores, né? Quando você já é um sênior, né? Digamos, sênior 3, né? Que você já tem muita experiência de mercado, né? Você tem, já executou muitas obras, gerenciou muitos projetos, você chega nesses valores. Mas por que eu estou falando nisso? Porque todo mundo, no mínimo, tem que sair dentro disso. Porque senão você acaba fazendo o quê? Por que uma consulta médica ela não varia de um consultório para o outro? Porque os médicos, eles têm os sindicatos dele, né? O CRM, que regulamenta eles lá, eles têm também um piso salarial. Eles também têm uma referência de consulta médica. Então, eles cobram um valor mínimo, né? Então, todo mundo vai ter, no mínimo, aquele valor. Você não vai conseguir menos que isso, né? Toda aquela consulta que você vai fazer lá, que não seja por um plano, vai ter um valor mínimo. E por que a nossa classe de engenheiros não são assim, né? Se você for ver, o cara fala, mas quanto que te cobraram? Tanto. Eu cobro menos. Não existe isso. Aí, por que entra o plus a mais que eu tava falando? Que é isso, você tem que entregar o algo a mais, porque assim, você pode cobrar o preço, né, igual todo mundo cobrar o preço tabelado ali, que é o valor da tua hora mínima para você exercer as suas atividades de engenheiro civil, só que aí o que você entrega mais para você ser um pouquinho além da concorrência? Um plus, né? Você entrega um relatório diferenciado, né? Você vai fazer uma visita técnica, era só uma visita? Não, tira umas fotos, faz um relatório técnico, entrega junto, não vai encarecer mais os seus serviços, né? Mas você vai entregar o quê? Algo a mais, né? Você vai, a tratativa com o cliente vai ser algo a mais, você entrega algo a mais já na primeira ligação, né? Então, esse algo a mais é o teu diferencial. Então, você não precisa cobrar mais barato ou mais caro para você pegar o serviço. Começa a ver a questão do valor agregado, né? Lembre sempre, preço é o que você paga, né? E valor é o que você recebe. Quem não quer receber um valor agregado num produto? Eu, às vezes, prefiro comprar um produto que ele seja mais caro, só que o valor agregado, para mim, ele é maior. Então, o que pesa na minha balança, eu como consumidor falando, é o quê? O valor agregado, né? O valor agregado pesa muito mais do que o preço, né? Se tem valor agregado, eu às vezes prefiro ir para o valor agregado do que olhar só o preço. Então, a gente teria esses valores aqui. Outros encargos que você tem que pensar quando você vai precificar um projeto. Custos diretos, né, no teu projeto. Se você vai fazer diárias em hotel, né, dependendo da região onde você vai fazer,
vai ter deslocamento? O deslocamento que você tem nesse percurso, digamos, você vai fazer uma vistoria, um projeto numa obra, né, numa praia, né, aqui do litoral. Então você tem que levantar o quê? O custo do deslocamento, custo do hotel, as horas de deslocamento tem que entrar dentro do seu orçamento, porque se você a partir do momento que o cliente ligou, você já está trabalhando para ele, né? Então você tem que precificar as horas desde a ligação até você realmente entregar o produto final para ele, que é os projetos, né? Então, para você precificar, você tem que saber todo o processo, deslocamento, alimentação que você vai ter, combustível. E ó, que o meu valor de combustível eu já tinha extrapolado, que na época que eu fiz essa planilha era 3,80, né? Então eu já tinha colocado 5, né? Agora já está mais de 5,50 o preço, já está desatualizado esse valor aqui. Até para você ver, é importante você atualizar também a sua base de preços, né? Diária de veículo, vai com seu veículo próprio, vai com veículo de locação, né? Anotação de responsabilidades técnicas, né? Custo de plotagem, todos esses valores têm que entrar. E mais outros que você julgue necessário colocar aqui, né? E a questão dos encargos de nota fiscal que vai ser gerada, né? Sua empresa ou o seu escritório que você trabalha, coisa do gênero, tá pelo Simples Nacional ou não. Então você tem que entender o que realmente está acontecendo, né, dentro da sua empresa para você fazer isso. E por que eu falo isso? Às vezes o pessoal fala, poxa, Adriano, mas eu vou trabalhar como CLT. Poxa, às vezes tem empresas que elas quebram por não saber orçar, não saber precificar os seus serviços. Então é importante vocês entenderem isso, que o engenheiro ele é responsável não só pelos seus projetos, mas também pela vida dessa empresa que você está ali atuando, né? Trazer melhorias contínuas para essa empresa, é fazer parte do time. Então, vamos entender os custos que a empresa realmente tem para a gente ver se a gente está precificando certo ou não, né? A composição do BDI, margem de lucro, a questão das despesas, né? Custos administrativos e tudo mais. Esses valores você entra. Ah, mas eu quero que a minha empresa tenha 20% de lucro. Beleza, você pode colocar o quanto você acha que realmente vai ser lucrativo. Por isso que é importante você entender seus custos para saber precificar. Aqui é de forma genérica que a gente está colocando, mas para a gente entender esses parâmetros, né? Aqui a questão de, falando em parâmetro, tem o quê? Padrão alto, médio, alto. Esses valores, por que eu coloquei dessa forma? Eu estipulei isso, né? Porque eu entendo que projetos de alto padrão, eles têm altas complexidades da questão de mais detalhamento, mais informações e coisas do gênero. Então, basicamente, utiliza-se o quê? A sua hora cheia, né? A sua hora máxima que você vai estar atuando ali, porque você vai ter uma exigência maior. Quando eu uso valores médios, eu estou usando o quê? Não que eu estou falando que eu estou recebendo menos, mas eu estou falando que o quê? Que eu estou precisando de mais horas, né? Nesse valor aqui, eu estou precisando de mais horas para poder entregar com qualidade. Quando eu estou nesse aqui, eu vou fazer basicamente, às vezes, o mesmo serviço, só que com menos horas, né? Não que eu estou diminuindo o valor da minha hora, mas eu estou usando um coeficiente, um parâmetro para reduzir o quê? A quantidade de horas que eu vou trabalhar naquele projeto. São parâmetros que eu defini, que eu julgo necessário. Eu fiz uma boa pesquisa de análise de perfil de produção e eu cheguei nesses valores, né? E os períodos que você está trabalhando, né? 30 dias, meses, por horas, né? Então, são os seus parâmetros de trabalho que tem ali. Então, basicamente, você tem esses custos que são envolvidos ali, que a gente tem que entender. Então, a gente já definiu as horas, sabe que no mínimo vai ser o piso salarial, um Júnior 1, que a gente vai estar atuando aqui dentro do mercado de trabalho. As horas envolvidas de custos diretos, né, no projeto, nota fiscal, a questão do BDI da empresa, né, benefício de despesas indiretas que tem ali, né, por isso que ele é indireto, você não sabe o que realmente vai acontecer, né, igual despesas indiretas, eu não sei, posso ter umas despesas com custo de uma impressão que eu não estava prevendo, uma taxa que eu tenho que pagar para algum órgão ali específico que eu também não sabia que tinha, e está dentro dos benefícios de despesas indiretas. Aí você vem aqui para a equipe. Por exemplo, a equipe, né, basicamente a gente colocou aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor essa parte. Então, o dado que a gente vai colocar de escopo ali, né? Elaboração de projeto de arquitetura estrutural das instalações, mais instalações elétricas, hidráulicas para modificação de 2 pavimentos com subsolo em Curitiba. Então, esse é um escopo básico ali, né? Então, a gente vai elaborar projeto de arquitetura estrutural, as instalações elétricas e hidráulicas para modificação de 2 pavimentos com subsolo, né? Então, eu peguei aqui o Pedro
e o João, né, é engenheiro civil e arquiteto. Vou colocar esses caras ali para trabalhar. Por isso que eu falei, vai dar 44 horas ali, mais ou menos, o horário que esse pessoal vai trabalhar ali, que é o valor de hora deles, já com o piso salarial. Sou um Júnior 1, que a gente falou, né? Tá dentro da piso salarial lá pelo CREA. Aí aqui a gente vai montar. Aí como que eu dividi isso aqui? Dentro da experiência do padrão PMBOK, né? O que isso daqui significa? Como que você faz uma divisão de serviço para você entender a sua precificação? Você vai entender o quê? Tudo tem um início, né? Então, quando você analisa um gráfico de um fluxo de vida de um projeto, ele tem o quê? O início. A parte de planejamento, quando você analisa quem que vai trabalhar, quem que vai fazer o quê, né? Eu vou colocar o Enzo como gerente de projeto, igual ele é lá, um diretor na Alcance, né? Então, ele é diretor e ele vai nomear quem é o gerente de arquitetura. Quem que vai ficar responsável pela estrutura? Quem vai ficar responsável pela elétrica? Então, ele está na fase do quê? Do planejamento. Então, a gente tem o início e o planejamento. A execução e controle é o período que a gente fala, beleza, já definimos esse pessoal e ele vai botar em operação. Então, está dentro do quê? Executando o que foi planejado, né? Então, execução e controle do que foi planejado. Eu previ gastar 10 horas com reuniões. A gente gastou 12? Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Por que a gente está gastando mais horas do que a gente já tinha planejado? Então, você está o quê? Executando e controlando, né? E chega a fase de encerramento, que é o final de entregar os projetos. Então, são esses ciclos de vida do projeto. Não quero me adentrar muito dentro disso, mas só para vocês entenderem como que você estrutura uma parte de precificação, né? Aí aqui o que você tem, né? Essa edificação aqui, então, ela tem 800 e poucos metros quadrados, que foi aquela edificação que a gente levantou lá do slide, né? Que a gente estava mostrando as precificações. Então, a gente divide o quê? O início. Eu estou precificando agora, né? O início é o quê? Eu tenho elaborar a proposta, né? O Pedro aqui vai gastar 1 hora para elaborar a proposta, né? Conversar com todo mundo, ver quanto que vai custar esse projeto, quanto que cada um vai gastar de horas para fazer esse projeto. Ele vai gastar 1 hora para ele elaborar isso, digitar essa proposta e manda para o cliente. Aí vai ter o quê? Reuniões, né? Aí como que você estipula essas reuniões? Você conversa com o pessoal mais ou menos o período que eles estão pensando de gastar para resolver esses problemas, né? A gente vai ter mais ou menos aqui 2 horas de reunião com o cliente de abertura na primeira etapa, né? Explicar para ele como que funciona a nossa empresa, quais são os parâmetros que tem, né? O João, que era o arquiteto, ele vai entrar nos padrões já de plano de necessidade, né? Então, você precisa entender um pouquinho de projeto, né? Para você precificar. Por isso que eu falo, você tem que entender de tudo um pouquinho. Aí você vai falar, vou gastar umas 4 horas ali para explicar para o cliente, né, como que vai fazer reunião de pegar o plano de necessidade do cliente, entender as concepções que vai estar envolvida dentro desse processo, e daí você divide isso pelo período que vai durar esse projeto. Então, esse projeto vai durar 3 meses, né, desde o contrato até a entrega final. E aí você tem o quê? Vai ter reuniões com a equipe? Beleza, vai ter 1 hora de reunião aí inicial com a equipe para startar, passar o escopo, trazer todas as informações que foi com o cliente para a gente iniciar essas atividades. E lá no encerramento, né, o Pedro e o João vão entregar os projetos, igual a Alcance fez hoje, que o Enzo postou uma foto lá legal, entregou os projetos para o cliente super feliz, então gastou essas horas ali para realmente entregar o projeto final para o cliente e encerrar o projeto. Então, a gente está realmente só falando aqui, colocando os custos de horas, né? Aí a gente tem o quê? O pessoal de arquitetura. Eles definiram o quê? Que eles basicamente vão trabalhar 1 mês full time, né? Operando nessa parte de projeto. Então, ele vai estar trabalhando nessa parte de projeto de arquitetura. Ele vai precisar de 1 mês, depois ele vai precisar de 40 horas, né, para trabalhar aqui, então são 70 horas, né, 76 dá mais ou menos 1 mês, né, então são 8 horas por 22 dias, né, trabalhados mais ou menos, que tem 1 mês de úteis, né, estou colocando horas úteis, dias úteis aqui, né, então, e você vai estar trabalhando dessa forma aqui. Então, basicamente, é isso que você está fazendo. E aqui ele colocou também mais 40 horas aqui para parte de compatibilização e encerramento do projeto. Então, a ideia, basicamente, é essa, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo essa jogada aqui. Né? Então, ele está
colocando todas as etapas que ele está desenvolvendo dentro daquilo que eu falei, né? O início, planejamento, execução e controle e o encerramento do projeto. Dentro da abordagem de precificação, dentro da abordagem de horas, né, que a gente está falando aqui. Isso aqui para vocês pode ficar meio vago, né? Mas, Adriano, quantas horas eu coloco, né? Para dentro disso? É experiência profissional mesmo, né? Não tem como eu falar assim que você vai gastar menos hora. Aqui é dentro de uma produtividade, né? Então a gente está falando que dentro de uma produtividade, para a gente entregar 844 metros quadrados, que era aquela previsão lá, a gente ia gastar essa quantidade de horas aqui para entregar com qualidade tudo que a gente precisa, né? Memorial, descritivo, especificação dos materiais que vai ser utilizado, lista de materiais além do projeto, né? Com detalhamento de esquadria, detalhamento de parede, detalhamento de mobiliário que possa ter ali. Então, é dentro disso daqui que a gente está falando. Ah, é com experiência? É. Por isso que a gente passa mais ou menos os parâmetros aí quando a gente aplica as mentorias, né? Projeto estrutural, né? Vai ser 90 horas inicial. Por que é 90? Porque o projeto arquitetônico ainda está nas etapas de modelagem, de estudo com o cliente, de alterações e tudo mais. Então, você está fazendo o quê? Basicamente, uma pré-locação desse projeto com o cliente. É isso que você está fazendo. Basicamente isso. Você não está fazendo nada mais. Está colocando locação dos pilares, locação da laje, né? Você está passando uma orientação para a arquitetura falando que pode ser que aquilo ali não dê muito certo na etapa quando estiver fazendo a questão da execução desse projeto. Então, são esses parâmetros ali que você tem que estar verificando, né, quando o assunto é essa questão de precificação, né? Então, de projeto estrutural, analisa sempre as etapas que tem ali. Você fala, vou gastar umas 90 horas para dar essa mão ali para a parte de arquitetura, e daí vou, na etapa final, no mês final, eu vou dar um gás a mais, né, para conseguir atender todas as concepções. Então, aqui você está falando no 210 horas. É basicamente um mês trabalhando full time ali, né? Direto ali de 210 horas ali, né? Um mês e algumas semanas que você está trabalhando. Que chegou o quê? O valor de um piso salarial de custo, né? Isso aqui é uma planilha, primeiro, de custo. Depois a gente vai chegar no preço final, que é o que vai para o cliente. E aqui também, lista de materiais, especificação do concreto, memorial de cálculo, memorial descritivo, lista de materiais, tudo incluso dentro desses valores aqui, que o Pedro está elaborando. Parte elétrica, né? Também a mesma coisa. 40 horas. Primeiro, locação dos pontos com o cliente. A gente está fazendo ali, né? Locação dos pontos com o cliente. Eu vou gastar mais ou menos 40 horas. Uma semana para ajudar a locar os pontos com o cliente e otimizar isso junto com a arquitetura. Depois que a arquitetura liberou, beleza, vou gastar mais umas 30 horas dimensionando o circuito, né, verificando essas informações junto à liberação aos órgãos competentes, aqui no nosso caso a COPEL, né, e tudo mais. Então, vou gastar umas 30 horas, né, mais ou menos ali 6 horas por dia na semana que você vai estar resolvendo isso daqui. E daí, no último mês, o que você está fazendo? Os ajustes finais, né? Um memorial, uma especificação, né? Dando aquela otimizada na parte de representação gráfica do seu projeto, né? E, mais uma vez, né? Pode ficar meio vago para você essas horas, pode parecer horas aleatórias, mas não são. São dentro de produtividades que a gente já mediu de equipes, né? Que a gente já trabalhou, que a gente viu mais ou menos quanto que isso renderia para projetos desse tipo que a gente definiu no escopo, né? A questão aqui da parte hidráulica também, né? Você vê que está meio parecido com a elétrica, mas foi o quê? Basicamente isso também, locação dos pontos de hidráulica, definição, vai ter sistema de contenção de C? Tem subsolo. Subsolo tem que definir uma área de contenção lá embaixo para colocar uma bomba de recalque para mandar para o nível, né, que vai sair para a rua, né? Então tem que prever isso. Então, essas horas discutidas com a arquitetura para otimizar bem isso, já realizando uma compatibilização, né? Depois, mais 20 horas também, aprovar nesses órgãos competentes, né? A parte de drenagem, né? Águas pluviais, a parte de esgoto e água, né? Essas ligações ali, mais umas 20 horas, né? E a questão de realmente confeccionar os últimos documentos, né? Memoriais, lista de materiais, para entregar para o cliente e fazer aquele pente fino final, né? Então, esses são os projetos que a gente definiu.
Aí, né, aí tinha lá a climatização também, 40 horas dentro da nossa experiência, parte de compatibilização. Aqui você vai ver, o cliente ele não pediu compatibilização, ele não está querendo compatibilização, mas não é só porque ele não quer que você não vai embutir esse valor dentro do seu das suas atividades dentro da sua empresa. Você vai ter que realizar sim a compatibilização desses projetos. E aonde que estão essas horas, né? Então, alguém vai ficar responsável de compatibilizar todas essas atividades juntas, né? E entregar para o cliente essa questão da compatibilização ali, né? Então, ele não vai estar pagando por isso diretamente, que não vai aparecer na tua proposta orçamentária, né? Projeto estrutural, elétrico, hidráulico e compatibilização. O cara falou, mas que compatibilização? Eu não pedi compatibilização, né? Mas você vai ter que fazer para otimizar bem o processo para ele estar ganhando. Teve um cliente nosso que eu expliquei para ele, ó, a gente realizou a compatibilização desses projetos e eu identifiquei aqui que se você alterar as dimensões ali do projeto arquitetônico da parte de espessura de parede, que ele estava usando uma parede que não era muito necessária, então eu falei para ele, ó, ao invés de você usar dessa forma, né, e alinhar essas paredes que estavam desalinhadas, né, falei, você vai ter uma economia aí de R$7.000, né, então mostrei para ele que ele ia ter essa economia, o que ele fez? Sentou com um arquiteto que não era da nossa empresa, argumentou com ele se poderia fazer esses ajustes, o arquiteto fez esses ajustes e mandou para a gente o projeto atualizado e ele teve essa economia. Aonde que você vê isso? O cliente ele não pagou diretamente por isso, mas a gente embutiu porque a gente sabe que é extremamente necessário, né? E isso teve o que? Um impacto o quê? Positivo. É aquele plus a mais. Quando você vende já para o cliente, eu vendi isso para ele na época, falando que a gente ia entregar o algo a mais, projetos bem compatibilizados e trazendo informações relevantes à obra, poxa, ele economizou R$7.000 na obra dele, simplesmente com uma verificação nossa. Então, é importante você colocar esses honorários seus ali, né? Projeto de gás aqui, mais 24 horas para fazer todo o processo, né? Dentro da experiência desse profissional. E o gerenciamento desse projeto, né? Alguém, uma hora por mês ali, pelo menos, para estar conversando com toda a equipe para ver se tudo está saindo bem, conversando com o cliente, gerenciando realmente todo esse projeto. Agora, vamos ver um pouquinho aqui. Despesas, né? Que despesas que a gente tem aqui, né? Tem as despesas diretas, né? Que a gente tem. Vai ter ART? Vai. RRT? Vai. Vai ter custo de pilotagem? Vai. Né? E vai ter o quê? Um custo de softwares, né? Você usa software, você não vai cobrar o valor cheio do teu cliente, né? De todos os softwares que você usa, mas para cada cliente você cobra o quê? Um percentual, porque realmente está usando os softwares que são pagos, né? Aquela licença que você tem dentro do teu do projeto do teu cliente. Então, automaticamente você está usando para ele, né? Então você cobra um percentual. Ah, mas como que eu chego nesse percentual? Porque você usou 0,15, né? Porque eu diluí dentro de uma perspectiva que eu ia ter o quê? De clientes dentro da minha empresa durante um ano, né? Então eu pego todos os custos de softwares que eu vou ter no ano, faço uma projeção de quantos clientes que a gente vai mais ou menos captar durante um ano, né? E a gente chega ali numa divisão ali para saber quanto que a gente cobraria de cada cliente por esses softwares, né? Basicamente seria isso, né? Aí você tem o quê? Dentro daquele escopo que a gente falou, agora a gente tem a nossa planilha final. Toda essa brincadeira ali vai sair para ele por 48.561 reais, né? E tá saindo quanto por metro quadrado? Aí eu fiz a conta, né? Eu peguei a área da construção que a gente tinha aqui, né? E fiz a conta para saber quanto que tá saindo por metro quadrado. Então, ainda assim, cobrando da forma justa, né? Que tá todos os parâmetros ali envolvidos, ainda assim ficou um valor atrativo de mercado. Esse valor de mercado ele varia em torno de entre 40 até R$80 por metro quadrado, né? Então tem um gap grande ali. Aí a gente está ali nesse parâmetro, usando todos os valores, né, reais de encargos e custos envolvidos ali. A gente chegou a em menos de R$60 por metro quadrado. É um ótimo valor. É um ótimo valor. E aqui eu sei realmente se você está ganhando dinheiro ou se você realmente está trabalhando, né, pagando para trabalhar, né? Então aqui você pega os projetos arquitetônico,
deu quase R$ 20 por metro quadrado. O estrutural, 16 e pouquinho, 16,83 por metro quadrado. Elétrico, 7,63 por metro quadrado. Lembra que lá o elétrico pro edifício comercial que a gente estava falando, eu vou até pegar aqui, vocês não vão ver porque eu vou abrir, não vou compartilhar a tela aqui, mas a gente tinha passado aqui para casa, tinha ficado o elétrico 3,95, né? Para aquela casa lá que a gente falou. Então, poxa, é mais que o dobro aqui, né? Mas por quê? Porque se você for ver os custos, né, que o profissional tem aqui nessa parte de projeto, eu vou vir aqui, ó, em horas, né? Vou vir aqui em elétrica, ó, é o horário, as horas que a gente tinha. Então, se você for pegar aqui, ó, dividir esse custo só em hora, né? Sem colocar os custos por metro quadrado ali, só em hora ele está gastando em torno de 4,78 por metro quadrado, sem acrescentar os custos. Então, se você for pegar, para o cara terminar todo esse projeto, que é de padrão alto ali, médio alto, né, para entregar por aquele valor de 3 e pouquinho, ele vai sair no prejuízo. Ele não vai ter lucro. Ele achou que teve lucro, mas ele pagou realmente o quê? Para trabalhar, né? Então, ele não teve lucro. Aí ele falou assim, mas eu fechei com o cliente e entreguei um projeto. Mas tá, no final das contas, você usou essa quantidade de horas, quantas horas você usou? Qual que foi o valor da tua hora? Então, para você, quando você quer saber realmente se teve lucro ou prejuízo, você faz a conta simples. Pega o valor que você recebeu de fato e divide pela quantidade de horas que você realmente trabalhou. E você vai fazer a conta e vai falar assim, nossa, mas eu recebi tão pouco por hora, né? Aí o profissional vai falar assim, eu preciso então mudar de profissão, né? Porque se você se formar em engenheiro, né, ou em arquitetura, né, para ganhar menos que outras profissões que não existe tanto assim, né? Não estou desmerecendo as outras profissões, mas estou falando de categorias, né? Falei, então não compensaria você desprender tanto esforço, né? Tanto dedicação numa graduação de engenharia que não é fácil para não receber nem o mínimo que o próprio sindicato, o próprio órgão que te fiscaliza, né? Que gerencia essas profissões, e fala que teria que ser o mínimo. Você tem que ganhar no mínimo, o mínimo, né? Não chega a ser ridículo você não ganhar isso. E por que os profissionais não ganham? Porque não faz essa conta por hora. Porque daí você passa um valor por metro quadrado achando que você vai ganhar, só que você não vai ganhar, porque você vai estar trabalhando mais, né? Fala assim, poxa, você fala, se eu ganhasse pouco, eu passaria vou pegar esse meu valor e vou trabalhar em outra coisa e vou ter mais tempo para passar com a minha família, ou usando em lazer ou em outras atividades. Então, entender o valor por hora é importante por isso, para você realmente saber o que está acontecendo, se você está tendo lucro ou prejuízo. Ou se a sua empresa, onde você trabalha, ou a empresa que você tem, se está dando lucro ou prejuízo. A empresa, ela não tem, não é sem fins lucrativos. Por mais que tenha essas empresas júniores, né, que eu acho super benéfico que todo mundo que está na graduação passe pela essa experiência de uma empresa júnior, chega a ser... tinha que ser pré-requisito, né? Os graduandos passarem dentro de uma empresa júnior. Se fosse um mês só, já seria um diferencial. Mas para você ter uma experiência de gestão de negócio, gestão de empresa, gerenciamento de pessoas, comunicação, né? Sinergia entre os profissionais, porque assim, no mercado de trabalho, igual eu falei, isso aqui é para um escritório só, mas pode ser que você feche só um projeto no seu escritório e você trabalhe com outros profissionais. Você tem que ter uma sinergia, passar a informação correta, né? Compatibilizar bem os projetos, saber a comunicação, saber a interação desses projetos juntos. Então, a empresa júnior tem essa missão e ela faz isso, né? Os profissionais que eu conheço, principalmente da Alcance, cara, são profissionais que eu falo assim, eu quero trabalhar com eles no mercado de trabalho, né? Não são meus concorrentes, eu quero trabalhar com eles, quero dividir projetos com eles, quero ter parceria com eles, porque o nível de entendimento deles já é muito além do que aquele profissional que às vezes a gente dá mentoria, que ele não sabe muita coisa. Aí depois que ele passa uma mentoria, ele dá um up legal, né? Mas antes disso, ele vem muito cru, ele vem só com uma questão teórica da universidade, né? A universidade tem essa missão da parte teórica,
tem que ter, esse é o comprometimento. E a sociedade, né, no caso, os profissionais que estão na área, têm o comprometimento de passar essas informações para aqueles profissionais que estão entrando no mercado. Esse é o objetivo da Sowiz. A gente entrega esse conhecimento para esses profissionais. Só que vocês têm isso dentro das empresas júniores, né? Então, elas conseguem ter isso. O pessoal da alcance específico que eu tenho mais contato, o pessoal, eles sabem precificar bem os projetos. Eles entendem a questão de horas. Eles estão já dimensionando, vendo quantas horas cada profissional vai fazer aquela atividade, para entender, ver se tem margem para entregar um plus a mais para o cliente, tem margem para entregar uma informação mais privilegiada para esse cliente, né? Referente, a gente chegou num valor aqui que você pode gastar na obra por metro quadrado, né? Porque a gente pesquisou aqui no mercado, o valor por metro quadrado da construção está mais ou menos dentro desses parâmetros. Você já orienta o cliente, os custos desses materiais subiram, né? Eu sempre passo para os meus clientes, falo assim, compra direto do fornecedor de aço, não compra no mercado local, compra direto na fábrica, sai mais barato, né? Saiu 25% mais barato. Poxa, o cliente fica feliz, ele fica muito maravilhado com isso, porque eu tive mais tempo para pesquisar, eu tive mais tempo para analisar tudo, não entreguei só o projeto para ele, eu entreguei algo a mais. E quando ele lembra disso, ele fala, poxa, ainda bem que eu fechei com ele, né? Ainda bem que eu fechei com ele. Então, a ideia é essa. Aí, quando você vem aqui e analisa isso, você chega nesses parâmetros, né, de valores que a gente fez. E lembra que eu falei para vocês, mas é aquela questão de compatibilização, você não cobra do cliente? Eu coloquei os meus valores aqui e diluí dentro de todos os projetos que eu vou estar entregando na minha proposta. Então, você pode fazer isso como artifício, né? Então, aqui, o que a gente tem? Soma o que é mão de obra mais despesas diretas, aplica o teu percentual de BDI, aí você tem um somatório, né? O BDI mais a mão de obra, né? Então, o que é esse total aqui final, aplica os impostos que você vai ter em cima, desses valores totais que você vai ter, né? Mão de obra, o BDI e os impostos, né? Aí você chega no teu valor ali realmente que você gastou por metro quadrado, né? Então, e aqui esse valor por metro quadrado final já está com tudo previsto ali, né? Que você realmente tem. Então, você tem o preço final e o valor por metro quadrado. Você pode passar esse valor já na tua proposta para o cliente ter a noção, porque às vezes você passa só o valor e ele fala assim, mas quanto que isso dá por metro quadrado? Aí você já embute o valor, pode passar do lado que ele vai entender quanto realmente ele gastou por metro quadrado nessa questão de projeto, né? Então, aí aqui você tem o quê? Eu fiz aqui só uma engenharia reversa aqui, que a gente passou, né? Pegou ali o valor do salário mínimo, o piso salarial do engenheiro ali, né? O valor que dá por hora, já considerando todos os encargos e tudo mais, né? Então, para ele lá realmente fazer aquele projeto, né? Os custos envolvidos aqui, né? O valor cobrado da média nacional era esse daqui. Então, se o cara aplicasse 15% de nota fiscal, né? Aquele do projeto estrutural só, o valor dele ficou 9.805,54 centavos. Esse foi o valor que ele ia cobrar. Se você for tirar 15% de nota fiscal, mais o custo de RT, mais uma margem de BDI de 15% ali que você teria, né? Mais horas para desenvolver o projeto, daria isso aqui. Então, quer dizer que se ele trabalhasse 8 horas por dia, ele ia ter que entregar todo o projeto em 15 dias. Fazer o dimensionamento, compatibilizar com as informações, entregar memorial, lista de materiais, especificações, tudo certinho, gerar prancha, PDF, ele teria que fazer isso em 15 dias. Eu até fiz aqui, né? O universo perfeito dele era o quê? 5 dias ele lança, compatibiliza. 3 dias ele calcula e otimiza. 5 dias ele calcula a contenção, porque tinha subsolo, então ele tinha que calcular, gerar prancha e tudo mais. 2 dias para fazer todo o executivo e gerar o detalhamento de prancha. Aí você fala assim, ele consegue fazer isso? Eu, com experiência que eu tenho, mais de 10 anos de trabalho, com certeza não cobraria esse valor, porque eu não ia ter lucro. Então eu nem ia querer pegar, se não fosse pelo valor que eu estipulei aqui dentro das minhas horas, da minha proposta, né? Então o meu projeto estrutural ia sair a 14, porque eu sei que eu ia entregar tudo dentro do prazo e com qualidade e um algo a mais. Pelo valor que foi feito lá, que os profissionais cobraram por metro quadrado, né, sem ter uma margem de previsão, eles fizeram isso aqui. Então, fazendo a engenharia reversa deles, você vê que é impossível você entregar isso daqui.
Você não consegue, porque tem muitas coisas na frente ali de compatibilização e se muda. Isso que eu tô falando que não mudou a arquitetura. E se muda? E se tem que fazer uma otimização? Pronto, já estourou suas horas, você não ganhou dinheiro, você teve prejuízo, trabalhou, pagou para trabalhar. Então, por isso que é importante você fazer redondinho, levantar todos os custos, todos os parâmetros para você ter o quê? O teu valor final por metro quadrado e chegar realmente no que é ideal para você cobrar, né? Aí você tem as margens, né? Os parâmetros, né? Que a gente tem os parâmetros de mercado, principalmente por licitação, a 8666, né? Que tem parâmetros que você pode tirar. Então eu faço comparativos, eu vejo, né? Realmente sai o custo menor que 5% do custo da obra. Está dentro do parâmetro, está tranquilo, que é o valor de custo por metro quadrado para a construção dessa edificação, né? Que é dentro do CUB, né? Custo unitário básico da construção civil. Qualquer Sinuscom tem, de qualquer estado tem, né? E você consegue chegar nesses parâmetros. E você faz os balanços de lucro, né? Que você vai ter na sua empresa e você vê realmente qual que for os lucros, né? Que a gente chama EBITDA, né? Que já é um valor do lucro descontado dos impostos, né? Aí é uma questão mais de financeiro, mas você entende realmente que você teve o lucro da empresa e a remuneração dos seus profissionais, né? Então, a ideia era basicamente essa para vocês, né? Vocês entenderem que realmente o mercado de projeto ele tem que ser levado a sério nesse parâmetro. Você tem que entender realmente todos os seus custos, né, para você poder precificar de forma correta. Quando você precificar de forma correta, quem vai estar ganhando com isso? O teu cliente, porque você não vai estar entregando nada às pressas, né, porque você vai estar entregando um preço dentro de um prazo com uma proposta de qualidade final, né? Então, aquele algo a mais que ele vai receber, você já está negociando aqui. Então, quando o cliente ele te liga, você já tem que entregar aquele algo a mais, né? Um cliente me ligou, ele falou assim, poxa, eu quero construir, mas vou financiar meu imóvel pela Caixa Econômica. Eu falei, beleza, não, sem problema nenhum, a gente passa a proposta dos projetos, você vai ter que ter gerenciamento de obra, você vai ter que ter alguém para preencher a planilha PCI, que era a antiga PFUI, que eles falavam, né? Vai ter que ter um parâmetro, cronograma físico-financeiro, né? Então você vai ter que pensar realmente na tua obra, todos os parâmetros, a obra vai ser liberado dinheiro por medições e tudo mais. Então eu fui entregando tanta coisa para ele, falei assim, vou te entregar a minha proposta. Entreguei a proposta para ele e ele falou assim, Adriano, você foi o único que me orientou que eu tinha que entregar uma planilha PCI para a Caixa Econômica. Nenhum dos outros entregou. E quando eu fui na Caixa para fazer o negócio, o cliente falou que precisaria ter um engenheiro ou um arquiteto experiente no preenchimento dessa planilha. E você foi o único que me falou, então eu quero fechar com vocês, porque eu sei que vocês têm conhecimento e sabem do que estão fazendo. Entendeu o que é o algo a mais? É você entregar realmente o conhecimento para o cliente antes mesmo de ele fechar o negócio com você. E quando você faz isso, você tem o quê? Você tem, além da credibilidade de ser uma autoridade naquilo que você está falando, porque você está falando com propriedade, você sabe realmente como fazer aquilo, e você tem o quê? O conhecimento por trás disso, né? Então, é venda, né? Um dos grandes empresários do Brasil aí que tem é o Flávio Augusto, né? Dono da WhatsApp e de outras empresas, né, meusucesso.com e outras coisas assim, acabou de comprar uma escola aqui, a Escola Conquer de Curitiba, né, então é um grande legado aqui para a nossa cidade, e ele sempre fala o quê? Motor de cada negócio é o quê? Venda. Você tem que vender. Empresa que não vende, não é empresa. Até para você ter uma instituição filantrópica, uma ONG, você tem que saber o quê? Vender. Porque você vai o quê? Pedir doação. Pedir doação é o quê? É venda. Você tem que vender. Para onde que vai esse dinheiro? Por que vocês estão arrecadando? É vender. E para você vender qualquer coisa, você precisa saber o custo que tem aquilo. Se eu ligo para o Moresco e falo assim, Moresco, quero fazer um projeto com vocês. E vou falar para ele assim, quanto você vai me cobrar? Ele vai falar assim, Adriano, eu cobro X reais. Eu falo assim, me dá um desconto, que eu pago à vista. Quanto de margem você vai dar de desconto? O cliente não falou quanto ele quer de desconto, ele falou que era um desconto. Agora, como que você vai dar um desconto se você nem sabe qual que é o custo? Peguei por metro quadrado, vamos dar 5% de desconto? Será que é muito? Será que é pouco? Eu tenho que entender os meus custos para eu poder ajudar o meu cliente, para eu poder vender mais.
Então, o cara que está na frente da venda, né, igual ao Alcance sempre tem esse pessoal que trabalha com, uns fazem projeto, outros fazem venda. Então, para você ter essa questão de vender bem algo, você tem que ter o quê? Entender bem os seus custos. A pessoa que for vender, ela tem que entender quanto custa, qual que é a margem que ela pode dar de desconto. Aí ela vai para a venda. Agora, se você não precificar bem, não entender os custos dos projetos que a gente fez, como que você vai realmente entregar algo bom para o teu cliente? Aí vira aquele desespero, você não consegue compatibilizar bem as informações e entrega um projeto, mas não é o projeto que o cliente vai ficar realmente satisfeito, né? Então, a ideia que eu queria passar para vocês basicamente era essa, né? Eu não sei, vou ver com o Moresco aqui se tem espaço para perguntas, né? Para a gente ir discutindo isso daí. Tem sim, Adriano. Inclusive, a gente já tem algumas perguntas ali no YouTube. Então, a primeira delas é do Matheus. E boa tarde, Adriano. Gostaria de saber como podemos precificar aditivos de contrato de forma justa para adições/alterações de projetos em fases executivas. Nem você disse a questão da arquitetura mudar quando você estava fazendo estrutural, né? Que aqueles 15 dias não iam contemplar. Como que a gente traz isso, sabendo que a gente precifica pela hora antes, né? Exato. Então, tudo vai ser o quê? A complexidade dessas alterações. Eu já fiz alteração de projeto na fase de executivo sem cobrar, porque a gente tinha já um negócio de interesse na frente, então a gente fez uma venda nesse aditivo. Mas quando você tem que realmente cobrar o aditivo, exatamente, quantas horas a mais você vai gastar para alterar aquilo que você já fez na etapa de um projeto executivo, que já está na fase dos finalmente. Se teve um impacto grande, às vezes você cobra um aditivo de 20% até 30%, ou às vezes até um projeto de 100%, igual teve um cliente nosso que a gente já tinha entregue um alvará, já tinha acabado a etapa de projeto, e ele alterou os projetos da casa, e a gente fez o quê? A gente cobrou 70% do valor, a gente só conseguiu aproveitar 30% do que a gente geralmente tinha feito. Então, a dica levante o tanto que vai ser o custo para você realmente aditivar esse projeto, para ver se faz sentido ou não você pegar esse aditivo com o cliente, e aí ele vai ver se realmente faz sentido pagar, né? Mas eu cobraria conforme o quê? Pega minhas horas que eu vou gastar para realmente fazer essas correções e ainda entregar o executivo finalizado, e apresenta isso para ele em percentual, né? Vou cobrar X% dentro do valor. Legal. A gente tem a próxima pergunta ali do Gabriel Moraes. Ele quer saber como calcular essas horas nas primeiras precificações. Então, é bem complicado e não é. Porque, assim, basicamente você vai ter que entender o quê, né? Pegar todos os custos que estão envolvidos, igual a gente falou, né? O BDI, os custos diretos, plotagem, softwares e tudo mais, né? Você vai ter que ter um software. Qual que é o custo desse software? Então, é aquilo. Fazer uma projeção. Eu tô começando um negócio agora. Eu vou querer, sei lá, vou ter 10 clientes no ano. E eu vou gastar, tipo, 3 mil em software. Divide isso por cliente, já tem esse custo de software. Pega o custo de RT, pega os custos de plotagem, pega os custos que tem ali envolvido e usa a hora mínima ali estipulada pelo CONFEA, que é do CREA, né, que estipula a hora mínima do engenheiro, e você coloca ali mais ou menos de uma margem que você vai gastar para fazer aquele projeto. Adriano, mas é meu primeiro projeto, eu não tenho tanta agilidade assim, eu vou gastar mais horas. Consequente, você vai ter um prejuízo ali, né? Mas é um prejuízo porque você não domina tanto, né? Então, para você calcular suas primeiras horas, eu sempre indico que, se você não está fazendo nada, né? Tipo, não está trabalhando em nenhum lugar, pega um projeto, pode ser um projeto de internet, alguma coisa aqui, e redesenha ele, para você ver quantas horas você gasta para fazer aquele projeto que é um projeto executivo, né? Aí você vai entender e vai falar assim, poxa, beleza, eu gasto X horas, vamos fazer pela continha aqui, hora mínima do CREA, vezes a quantidade de hora, tem isso aqui. Putz, será que está dentro do valor de mercado? Poxa, passa a mão no telefone, liga para os escritórios, eu estou querendo fazer um projeto mais ou menos com isso, você pode me passar uma proposta? Eles vão te passar uma proposta, né? Você não está fazendo nada de errado. Você vai ter um parâmetro. Poxa, para um projeto desse que eu quero fazer, né, de 500 metros quadrados, as empresas estão cobrando mais ou menos tanto. Poxa, então eu vou fazer uma engenharia reversa, eu tenho que gastar no máximo X horas
para fazer esse meu projeto. Ah, mas eu vou gastar mais porque eu não sei? Aí você vai absorver esse prejuízo, mas o quê? Você vai trocar o quê? Em conhecimento, né? Então, sempre avalie isso. Ah, às vezes, o primeiro, o segundo projeto, você não vai ter tanto lucro, porque você não vai ter tanta habilidade assim, e ele não vai sair tão excelente igual você gostaria, né? Mas é aquela história, feito é melhor que perfeito. Então, não espere alcançar a perfeição para você precificar, começa precificando. Usa as horas que você conhece mesmo, e depois faz uma engenharia reversa no final. Vê se você teve lucro ou prejuízo e aonde você errou. Todo projeto que fecha, pense sempre, tenha uma planilha de lição aprendida. O que eu aprendi com esse projeto. Até para ficar para quem vem depois e para você ter uma noção. Esse projeto é parecido com outro. O que eu aprendi lá? Um projeto assim sempre tem alteração. Então, eu já vou prever que vai ter correções. Então, no primeiro projeto, primeira precificação, levante todos os custos que você imagina, valide com algum mentor ou com alguma empresa, ver se está mais ou menos certo e, vai para cima. Oh, muito legal, Adriano, essa ideia aí de você testar suas habilidades, né? Fazendo um projeto para daí você conseguir estimar suas horas é muito importante. E depois, quando você faz vários projetos, você vai ter uma base para usar, né? Para precificar para os próximos. É bem Exato. legal. E agora uma outra pergunta ali do Leonardo. Ele queria saber com relação à quantidade de revisões e alterações que um cliente solicita. Qual estratégia você recomendaria para tentar evitar ou limitar isso, prevenindo o retrabalho? Eu geralmente estipulo no máximo uma correção, porque quando eu começo os projetos, eu já, por experiência, né, eu já oriento mais ou menos aonde pode dar o problema. Então eu já sei mais ou menos, porque aquele relatório de lições aprendidas, né? Então eu sei aonde mais ou menos pode ter um problema, por isso que eu estipulo uma revisão, né? Então, eu oriento, mas porventura, né, a lei de Murphy opera, né? Se pode dar um problema, vai dar um problema, aí pelo menos você tem o quê? Uma revisão. Agora, né, se o cliente chegar igual a pergunta, né, anterior, né? Mas chegou no executivo, o cara quer alterar, poxa, isso não é um problema que se prevê, né? Não é uma revisão simples, não, isso é quase um projeto novo, né? Você muda a questão conceitual, né? Então, tem que mudar todos no arranjo estrutural. Então, ali, para você ter uma boa relação com o teu cliente, já oriente em fase contratual, que vai ter uma ou até duas revisões, né, no máximo de alteração, desde que não mude a concepção do que você já fez. Por exemplo, você fez toda uma concepção estrutural, colocou todos os arranjos dos pilares, aí de repente o cliente fala assim, cara, eu quero totalmente diferente o negócio aqui. Poxa, todo o seu serviço foi perdido. Isso não é alteração, isso é um projeto novo, né? Então, orientar contratualmente isso, né, de uma forma clara para o cliente, né, e mostrando para ele, para a gente não ter retrabalho, vamos conversar. Às vezes você está fazendo um projeto com outras pessoas envolvidas de outros escritórios, né? Alinhar sempre essas informações para que tenha no mínimo uma correção. Por isso que eu falei lá, né? É importante você ter essa sinergia, né? Trabalhar num alcance da vida, por exemplo, para você, né, já ter esse melindre de poder entender que vai ter esses tipos de alterações. Mas eu sempre indico uma, no máximo, duas alterações, desde que não mude a concepção do que já foi feito, né? Porque daí é um trabalho novo e você perdeu todo o seu serviço. Então, contratualmente isso, e marque uma reunião para o cliente explicando esses condicionantes, né? Para não ter esse tipo de situação desconfortável. Legal, Adriano. Eu tenho uma pergunta agora. Eu queria só saber se você podia citar algumas ideias aí para o pessoal entender um pouquinho melhor, que você falou durante a apresentação que a gente tem que agregar valor para o cliente e não sair dando desconto toda hora, né? Então, só para o pessoal entender como que a gente pode se diferenciar, criar esse bônus, trazer esse a mais para o cliente que vai ajudar até no processo de venda. Um exemplo uma pergunta bem legal, e assim, o que é interessante? Pensar como cliente. O que para o cliente é bom? Se ele está fazendo o projeto, lembre que o projeto é só uma parte do todo. O objetivo dele é a obra concluída, não é o projeto. O projeto é uma fase, é uma etapa, né? Igual ele vai precisar de um financiamento, é outra etapa, mas o objetivo dele na cabeça dele é a obra concluída. Então, quando você entende que é a obra concluída, o que você pode entregar de algo a mais? Por exemplo, ajudar ele numa consultoria básica de entendimento de compra de material, por exemplo. Projetos estruturais, igual a gente estava falando ali, né? Se o cara vai comprar projeto estrutural, igual eu falo assim,
eu tenho um contato lá da Gerdau, né? E você pode conversar com o pessoal de vendas lá e você vai conseguir comprar um material bem mais barato do que comprar direto dos fornecedores tradicionais. Então você não tem um intermediário. Você já vai ganhar um dinheiro. Poxa, você faz essa mediação, poxa, é algo a mais para o cliente. Aí quando ele fala para você, nossa, consegui ir lá, X% de desconto, ele vai ficar feliz. Já é um plus a mais. Você entregar para ele, orientações. Por exemplo, depois que você concluir a sua obra, você vai ter que ir na Receita Federal tirar um documento chamado DISO, que é o quê? É o imposto sobre a sua construção, né? Então você tem que ir lá regularizar toda a sua obra, né? Ninguém fala isso para você, mas você vai ter que ir lá no final da etapa. Orientações técnicas é um plus que o cliente adora, porque ele só vai descobrir no dia que o problema aparecer. Quando você antecipa isso, o cliente ele gosta muito, porque ele não é pego de surpresa, né? Então eu sempre falo para meus clientes, se você for contratar uma empresa, pede a nota fiscal, porque depois vai ter a DISO que eles vão pagar, e eles usam um percentual que é pelo CUB. Então, assim, você tem realmente esse direcionamento de forma correta quando você faz dessa forma. Então, esse é um plus, não é um mimo que você dá, tipo, vou dar um presentinho para o meu cliente. Não, isso não é relevante para ele. O que é relevante para ele são coisas para a obra dele, né? Para a obra dele. O pessoal tá com sempre, quando você manda essa lista de materiais que a gente entrega para vocês, orça tudo no mesmo local e vê se você consegue um percentual de desconto, né? Então, essas informações eu acho que ajuda demais. Sempre pense num plus, algo que está ligado à obra, que é o que está na cabeça dele naquele momento. Qualquer coisa fora disso, ele não vai curtir tanto, mas algo ligado à obra, poxa, ele vai curtir tanto. Concreto foi comprar, cota com 3 empresas, né? Então, coisas desse gênero ajuda demais quando você está falando nesse aspecto com o cliente de um plus a mais. Ele vai gostar demais. Uhum, legal, e é muito boa essa ideia aí de linkar com a obra, que o pessoal muitas vezes nem tem ideia dos projetos que tem que ter para uma residência, né? Então o pessoal só quer ver a casa de pé construída. E para algum outro tipo de cliente, se for, não sei, um escritório de projeto de engenharia, de arquitetura, talvez uma construtora, tem alguma dica aí para o pessoal? Uma coisa que eu achei legal, também dentro dessa perspectiva, quando outros escritórios, o que foi uma coisa que eu entreguei que os clientes, poxa, super curtiram. Foi um videozinho da compatibilização dos projetos para o cliente, né? Então, todos os projetos compatibilizados foi um videozinho. E eles eram uma construtora. E eles entregaram isso para o cliente final. Então, na venda do imóvel, eles entregaram um vídeo dos projetos compatibilizados, mostrando, né, aquela interface dentro dele. Poxa, o cara ficou maravilhado, porque é algo, ele não pagou por isso, né, para ter isso, e ele ajudou na venda do imóvel que você projetou, entendeu? Então, o objetivo da construtora é o quê? Vender o imóvel. O do cliente é o quê? A obra construída, e da construtora era vender o imóvel. Então, se você entregar algo que ajude ele a vender, poxa, é super interessante, né? Às vezes, poxa, você entrega para um cliente nosso lá, que foram residências, a gente entregou, estava fazendo um teste de uma impressora 3D, a gente mandou o arquitetônico para a impressora 3D, fez lá, tipo, ficou baratinho, e a gente entregou para eles. E dentro do módulo lá do plantão de vendas, tinha uma residência lá, que era aquela edificaçãozinha, e ajudou a vender, entendeu? Aí eles começaram a falar, pô, Adriano, manda o arquivo que a gente vai fazer mais para entregar de brinde. Então, assim, são coisas, sempre pense, qual que é o objetivo final de quem está te contratando? E tente achar algo, ser criativo em algo do produto final que ele quer. Se é venda, entrega algo que ajude a venda. Se é a construção, entregue algo que some para ser mais econômico aquela etapa. Então, eu acho que as duas coisas que me vêm à cabeça foram esses itens, assim, que foi bem legal a expectativa do cliente. Oh, muito legal, Adriano. E acho que é isso. Não tô vendo mais nenhuma pergunta. Gostei muito aí do workshop. É muito legal entender que engenharia não é só projeto, né? Você tem que saber vender o seu serviço, e metro quadrado. Acho que todo mundo já sabe, mas muita gente ainda usa porque não sabe outra maneira de fazer, né? E aqui fica muito claro que
é muito simples de fazer, você só tem que organizar tudo certinho, e quando você organiza já fica tudo mais fácil. Tem uma planilha daquelas, por exemplo, não tem mais muito trabalho, né, depois que você fez. Então, muito legal entender isso. Obrigadão aí, Adriano. Poxa, eu que agradeço vocês, né? Até eu, como diz, faço um convite para todos aí, né? Que quem vai assistir depois ou coisa do gênero e não faz parte de nenhuma empresa júnior, gente, cara, se você está na graduação, aproveita, ó, tem o Moresco, tem o contato de todo mundo aí, vocês vão aprender demais, né? Eu aconselho demais que vocês façam essa experiência. Até assim, pô, já tem gente que fala, mas eu não gosto de quem tá lá. É melhor ainda você saber lidar, ser profissional dentro dessa área. Eu não, essa gestão não é interessante, né? Vá mesmo assim, porque é importante você também ter essa sinergia entre os profissionais e ter profissionais que discordam da sua opinião. Isso é muito bom, porque todo mundo está com um objetivo único, uma direção única. E quanto mais você fizesse brainstorming, você discutir aquelas ideias para um objetivo especial, você vai conseguir entregar algo melhor para os seus clientes. Então, participem disso, né? Siga as nossas redes sociais ali também, da Soul Easy, né? O que vocês precisarem, né? No nosso Instagram, Soul Easy Mentoria, tem a nossa plataforma também, soueasymentoria.com.br. Então, tem bastante conteúdo lá para vocês, né? Que vocês possam aumentar o conhecimento e dar esse upgrade aí na carreira de vocês, né? Mas o pessoal da semana acadêmica, e agradeço, né, a Universidade Federal aí por estar dando esse espaço para a gente dividir um pouquinho do nosso conhecimento. Sempre falo isso nas mentorias e principalmente para vocês, né? Vocês são o futuro do nosso país, né? Então eu tenho um carinho enorme por estar com vocês, porque eu sei que vocês vão estar, quando eu estiver lá me aposentando, vocês vão estar tocando esse país, e quero que vocês tenham o máximo conhecimento possível, né? Então, a sociedade precisa de vocês, a sociedade precisa dos engenheiros, né? Então, a sociedade que tem bons engenheiros são os países super desenvolvidos, tem grandes infraestruturas, né? E isso depende do quê? De vocês. É isso que vocês estão fazendo e é isso que vocês vão conseguir trazer de melhoria para o país. A consequência do salário de vocês como diz o Elon Musk, ninguém resolve o mundo trabalhando 40 horas semanais. Lógico que vocês vão entregar sempre algo a mais, né? Mas o mundo ele precisa ser mudado. E ele é mudado conforme as nossas atitudes. E o salário é o quê? Se você resolver um problema médio, você vai ter um salário médio, porque você não está fazendo nada além disso. Se você resolver problemas acima da média, com certeza o seu salário também vai ser acima da média, né? Então, agradeço a todos aí, obrigado ao Morisco, em nome aí da Alcance, da universidade aí também, pelo convite, né? Fico aberto a vocês, né? Nas nossas redes sociais eu sempre respondo tudo que vem, então estou aí à disposição para vocês no que precisarem. Beleza, a gente que agradece, Adriano. Pessoal aí que tiver alguma dúvida depois, pode contatar o Adriano também, que ele vai estar super aberto aí para conversar com o pessoal. Beleza? Então, esse foi o workshop de precificação. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados aí que às 6 a gente já começa com a palestra sobre Algin e realidade aumentada. É isso, pessoal. Tchau.